apresentar melhor para a gente, mas eu já adianto que, além de ter uma competência teórica muito grande, ela é uma pessoa que tem uma competência prática também. Ela trabalha diariamente com pacientes com cirurgia ortopédica. Estou deixando aqui no chat alguns recados. Mantenham as câmeras e microfones de vocês desligados, por favor. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar no chat. A gente vai recolher todas elas e no final da palestra a gente vai passar para a palestrante. E aí ela vai responder e vai atender todas elas. Vocês podem escrever hashtag dúvida ou hashtag pergunta, que fica um pouquinho mais fácil da gente identificar. Essa palestra, ela vai ter emissão de certificado, e ele vai demorar até 21 dias úteis para ficar pronto. E a gente vai mandar por e-mail e pelo grupo, pelo Instagram do grupo. E, por favor, manter a educação, manter o respeito com os outros alunos e com a palestrante, por favor. E a gente pode começar a palestra. Oi, pessoal, boa tarde. Como o Marco já falou, né? Eu tenho uma rotina aí grande que atendo somente ortopedia, né? Alguns casos de neurologia, mas, como todo bom ortopedista, a gente tem que saber um pouco de neurologia para a gente poder diferenciar algumas doenças, né? Senão aí a gente não consegue identificar o problema do animal. Alguns problemas podem estar correlacionados ou não, né? E para isso a gente precisa saber um pouco das duas áreas, né? Tanto ortopedia quanto neurologia. Então eu fiz residência em cirurgia e na minha residência tinha tanto tecidos moles quanto ortopedia. Fiz especialização em cirurgia geral e ortopedia também. Fiz extensão em ortopedia, extensão em neurologia. Fiz o mestrado em ortopedia, né, na USP, e atendo aí pela Orto Suporte Pet em Campinas, né, que lá também a gente só atende ortopedia e neurologia. Então vamos começar a palestra, né, o título dessa palestra é Como diferenciar o paciente ortopédico do neurológico. Esse foi um dos pacientes, vou pôr aqui o vídeo para rodar, se não estiver rodando vocês me avisem, tá? Um dos pacientes que chegou para a gente, né, lá na USP, ele chegou andando dessa forma. Então, esse é um dos casos mais graves que eu já vi, né? O tutor falou que ele nunca andou normal, sempre andou assim. Aí você olha um paciente desse, só de olhar para ele, né? O que você imagina? É ortopédico, neurológico, é tudo. Então, é sempre importante, antes mesmo da gente examinar o paciente, a gente coloca ele para andar. O exame da locomoção, vocês vão ver que ao longo da palestra, né, só com o exame da locomoção, a gente já consegue aí muitos dados, né? Então, ver o paciente se locomover é muito importante. A gente fala que a mesa, né, é a nossa pior inimiga aí. Aquele que chega para consulta e já coloca o paciente na mesa e você nem vê o paciente andar, você já está propenso a um erro aí, né? Então, a gente sempre coloca o paciente para andar antes mesmo de examiná-lo, tá? Porque o tutor, ele não sabe a alteração que o paciente tem. Então, às vezes ele fala que está mancando, mas na verdade não está mancando, o paciente está com uma incoordenação. Às vezes ele fala que não está andando e na verdade está andando, ele só está claudicando. Então, a gente que estuda, né, essas alterações da locomoção, a gente que tem que avaliar isso. Então, a gente coloca sempre o paciente para andar antes de qualquer coisa e a gente identifica aí essas alterações e, lógico, depois parte para o exame físico, né? Esse paciente aqui, só para quem tiver com dúvida, né, ele tem tanto problema ortopédico como neurológico, né? Ele tinha luxação de patela grau 4, bilateral, tinha luxação de cotovelo congênita e tinha também hemivértebra, né? Então, ele tinha aí tudo. E qual a lógica da abordagem ao paciente, né? Será que esse paciente ele tem um problema neurológico ou será que esse problema é ortopédico? Onde que está esse problema? O que está causando? O que podemos fazer pelo paciente, né? Então, primeira coisa, quando a gente coloca o paciente para andar, muitas vezes só
olhando ele andar, a gente já sabe que ou é neurológico ou é ortopédico, muitas vezes. Onde está esse problema? Então, muitas vezes, vai afetar somente os membros posteriores, ou os 4 membros. Então, se afetar os 4 membros, a gente já pode imaginar aí que a doença ou está na cervical, ou é uma junção neuromuscular, por exemplo, que afeta o músculo e afeta os 4 membros, ou está no encéfalo. O que está causando esse problema? Se for neurológico e está com problema nos 4 membros, será que é uma hernia de disco? O que a gente pode fazer por esse paciente, né? Então, tem um tratamento? A gente pode fazer algo por esse paciente? Tá? Então, a gente sempre pensa tudo isso quando a gente coloca o paciente para andar. E a identificação do paciente é muito importante, né? A espécie, caninos, eles são mais propensos aí a terem os problemas, principalmente neurológicos. É muito difícil a gente pegar um felino aí. Se a gente fala de hernia de disco, é muito difícil a gente pegar os gatos com hernia de disco. Não impossível, né? A gente já atendeu, mas é mais difícil. Então, a gente conhecer aí as espécies mais propensas, raça. Então, Yorkshire, por exemplo, acho que 90% deles têm luxação de patela, né? Um problema ortopédico. O Dachshund, que é o salsicha, né? Mais de 90% tem problema de coluna. Então, é muito importante aí a gente conhecer a característica de cada raça também. A idade do paciente, então, afecções do paciente jovem ou filhote são diferentes aí de algumas afecções do paciente mais idoso. O sexo, o peso do animal, a alimentação do animal também é muito importante. Às vezes a gente pega uma alteração na locomoção, um paciente que está se alimentando aí com uma ração de má qualidade, ou com aquelas alimentações aí naturais, mas que o tutor não está fazendo da forma correta, né? E esse paciente aí está desnutrido. E a função, então, se esse cachorro é um cachorro de corrida, se esse é um cachorro da polícia, a gente atende alguns cachorros da polícia que têm alguns problemas específicos, que é um cão de trabalho, né? Então, é sempre importante aí a gente identificar esse paciente e saber diferenciar aí cada alteração de acordo com as informações que a gente tem. Então, por exemplo, né? Um boxer de 8 meses com tetraparesia. A gente ainda vai falar sobre essas alterações, o que quer dizer paresia, né? Paresia é uma fraqueza, tá? Então, tetraparesia quer dizer fraqueza nos 4 membros. E ele tinha dor cervical. Porém, aí um boxer de 8 meses é um filhote, né? Difícil a gente pensar em hernia de disco no filhote. Ele é muito novo para ter hernia de disco. Agora um teckel, que é um salsicha, né? 4 anos, com tetraparesia. Mesma apresentação, né? A mesma sintomatologia do boxer, porém, muda a idade, muda a raça. Também com dor cervical. Só de mudar a raça e mudar a idade, a gente já pensa em doenças diferentes, né? Então, no boxer, a gente poderia pensar numa doença infecciosa, inflamatória, poderia ser, por exemplo, uma meningite, arterite, responsiva a corticoide. Então, essa daqui é só um exemplo de uma doença, tá, gente? A gente não vai ficar falando aí sobre cada doença, que a gente ia levar aí 5 horas na palestra. E aqui, para esse paciente, a gente pediria, por exemplo, a análise de líquor, né? O líquor é o líquido ali que fica na medula. Então, coleta aquele líquido na medula e analisa ele, tá? Então, um exame totalmente diferente que a gente pediria, por exemplo, para um salsicha, né? Que a gente desconfiaria principalmente de uma doença do disco intervertebral. E aí, nesse caso, a gente pediria tomo ou ressonância. Então, imagina se eu peço para um boxer uma tomorressonância, que é um exame de mais de R$ 1.000, a pessoa faz e não dá resultado nenhum. Porque, na verdade, o problema dele não é doença de disco, a gente não vai ver nenhuma alteração na tomografia ou ressonância, né? Então, por isso que é importante a gente saber essas diferenças de idade, das doenças, né? E também das raças.
E os conceitos agora, é importante a gente saber. Ataxia, quando a gente fala que aquele paciente está atáxico, quer dizer que ele está incoordenado, tá? E aí vocês vão ver que eu vou falar sobre 3 tipos de ataxia. A gente tem 3 tipos diferentes de incoordenação. E a ataxia está relacionada a um problema neurológico, tá? Se o paciente está atáxico, ele tem um problema neurológico. Quer dizer que ele não tenha nenhum problema ortopédico? Pode ser que ele tenha, mas o que está causando a ataxia é uma alteração neurológica. Então, a ataxia está relacionada a problemas neurológicos, tá? Perda da coordenação da locomoção. E a paresia, né, como eu falei para vocês, é a fraqueza. Então, é a perda parcial da capacidade de realizar movimentos voluntários. O paciente ele tem uma fraqueza nos membros, tá? Sempre quando a gente fala paraparesia, quer dizer somente nos membros posteriores. Tetraparesia, nos 4 membros. A mesma coisa a plegia, né, que a gente vai falar mais lá na frente, que é, acho que tá um pouquinho mais na frente. Então, a plegia é quando o paciente ele fica paraplégico, por exemplo, paraplégico somente nos membros posteriores, né? Ele não movimenta mais a pata, perdeu totalmente a função do membro. E tetraplegia nos 4 membros. Claudicação, então, é uma interferência na locomoção normal, envolvendo os mecanismos de propulsão de um ou mais membros. Então, vulgarmente falando, aí, mancar, né? Quando a gente fala, tá mancando, é tá claudicando, né? É a mesma coisa. Impotência funcional é quando o paciente ele não apoia esse membro, tá? Diferente da plegia. Plegia é quando o paciente ele perde totalmente a capacidade de apoiar o membro, tá? E a impotência funcional é quando o paciente ele recolhe o membro, ele deixa o membro encolhido e ele não quer apoiar esse membro, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente sempre evita colocá-lo na mesa. Primeiro a gente quer ver esse paciente andando, né? Quais as alterações que ele tem nessa deambulação? Quando eu falo deambulação, é o caminhar normal do paciente, né? Como que esse paciente está deambulando? Ele está com uma ataxia, ele está com uma paresia, ele está com uma claudicação, ele está com uma impotência funcional. A claudicação e a impotência funcional, elas estão mais relacionadas à ortopedia, né? Algum problema ortopédico. E a ataxia e paresia, mais relacionados aí a problemas neurológicos. Então, por exemplo, esse paciente que tem ruptura aí do ligamento cruzado cranial dos 2 joelhos, né? Esse paciente, ele anda, porém, ele claudica dos 2 membros posteriores. Aí fica mais difícil da gente ver essa claudicação, porque dói os 2 membros, né? Então, ele dá uns passinhos, dói os 2, ele manca dos 2, ele já senta, porque ele tem dor quando ele anda, né? Então, dá uns passinhos e senta, dá uns passinhos e senta. Tem dor nos 2 membros posteriores. Diferente do paciente atáxico, por exemplo, ó. Totalmente incoordenado, né? Trança as patas, cai para o lado, cruza os membros, né? Você acha que o paciente está com dor? Ele não está apresentando dor, né? Ele nem está sentindo que ele está fazendo isso. Está cheirando ali, está de boa, mas as patas ali não respondem ao comando dele, tá? Então, ó, totalmente incoordenado. Então, esse primeiro é um paciente ortopédico, esse segundo é um paciente neurológico, né? O primeiro apresenta claudicação bilateral e o segundo apresenta a ataxia dos membros posteriores. Então, a avaliação da locomoção é principalmente aí para a gente já identificar o problema desse paciente, se é nos 4 membros, se é no membro somente, se é uma ataxia, se é paresia, se é neurológico, se é uma claudicação, se é uma impotência funcional, se é ortopédico, tá? Então, a avaliação da locomoção é importantíssima
para a gente já identificar ali as alterações na locomoção do paciente, tá? E em lesões concomitantes, por exemplo, um pastor alemão que tem uma displasia coxofemoral, tem uma síndrome da cauda equina, por exemplo, que é uma alteração neurológica, né? E a ruptura do ligamento cruzado cranial, que é o joelho ali, quando o paciente rompe o ligamento do joelho. Então, tem pacientes que ele vai apresentar tudo junto, né? Neurológico, ortopédico. Então, a gente tem que identificar ali qual que está causando mais problema, para a gente tratar primeiro, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. Muitas vezes a gente tem que tratar primeiro o que está pior, para depois a gente pensar nas outras alterações. Então, esse paciente aqui, por exemplo, ó, que está claudicando, porém, muitas vezes é difícil a gente identificar de que pata que ele está claudicando, né? Porque anda rápido, aí anda pulando, e aí fica difícil a gente identificar qual pata que o paciente está claudicando. Então, muitas vezes, vou passar mais uma vez, a gente pede para o tutor caminhar, correr, dar um trote com o paciente, para a gente identificar essas alterações. E, em alguns casos, a gente vai identificar quando o paciente estiver parado. Vai ser mais fácil identificar quando o paciente está parado. Por quê? A gente vai ver aqui qual perninha que ele não está colocando 100% do peso no chão. Então, vocês veem aqui que no membro posterior direito, o coxim dele não está totalmente apoiado no chão, diferente do esquerdo, né? Então, ele está poupando o membro posterior direito. Está mancando aí, claudicando do membro posterior direito. Esse que está com problema. Então, muitas vezes, quando para, aí fica mais nítido para a gente aí a alteração que esse paciente está apresentando. Então, a gente sempre faz essas perguntas, né? Quando a gente coloca o paciente para andar, a locomoção dele é normal ou anormal? Se é anormal, quais membros estão afetados? E qual o problema? É ataxia que ele tem? É paresia? É claudicação? É uma impotência funcional? Então, a gente tem que identificar tudo isso quando a gente vê o paciente andando. Quando a gente faz a inspeção visual, por exemplo, esse paciente aqui tem muita atrofia muscular, né, no membro posterior direito. A gente já fica nítido, né? Só de olhar para ele, a gente vê a diferença de musculatura. Então, provavelmente o problema é no membro posterior direito, ele não está usando esse membro e por isso toda essa atrofia muscular, né? E ele tem um apoio em pinça, tá vendo que ele não descarrega totalmente o peso nesse membro? Ó, dá pra gente ver o coxinho aqui, ele tá apoiando somente por inteira a pata esquerda, né? A direita ele tá mantendo aí só o apoio em pinça, só a pontinha dos dedos, né? Então, qual a alteração desse paciente? Eu não sei, tem que examinar, mas eu sei que o membro que está afetado. E esse gato aqui, arrastando o membro torácico esquerdo, né? Tem algumas doenças que ao invés do paciente ele mancar, ele arrasta. Então, a avulsão do plexo braquial, por exemplo, né? É a avulsão dos nervos ali que irrigam o membro torácico esquerdo. Então, ele perdeu essa inervação. Muitas vezes o paciente ele nem sente mais esse membro, ele arrasta esse membro, né? Então, quando o paciente ele tem a avulsão do plexo braquial, ele se apresenta dessa forma para a gente. A claudicação, a gente sempre vai observar, como eu falei para vocês, um passo lento, trote, galope. Então, muitas vezes a gente coloca numa escada, numa rampa, e a gente pede para o tutor fazer várias voltas, várias vezes, para a gente identificar, tá? De preferência em um piso aí que não seja escorregadio, para a gente identificar melhor essas alterações, né? E com o paciente parado também. A gente sempre fica parado, às vezes a gente até grava para ver o paciente andando várias vezes, né? E a gente pede para o tutor, a gente fica no lugar, pede para o tutor ir, voltar, ir, voltar. Os tutores geralmente não reclamam de fazer isso, a gente abusa, mas é importantíssimo para a gente identificar as alterações. Então, esse já é mais nítido, né?
É uma claudicação do membro posterior. Qual que vocês acham que é? Quando ele fica parado, fica mais nítido ainda, né? O membro posterior direito. E quando fica parado, não apoia 100% do peso na pata. Então, vê o paciente andando, a gente sempre examina os 4 membros, tá? Mas, a gente já sabe aí, o paciente está claudicando do membro posterior direito. Esse membro que está com problema. E esse paciente aqui? Esse paciente, ele não tem alteração nenhuma, né? Mas é sempre importante, a gente sempre coloca esses vídeos de pacientes saudáveis, né? Que andam super bem. Por quê? Sempre quando a gente coloca esse vídeo, as pessoas acham que tem alterações. É importante a gente sempre observar os cães andando, para a gente saber o que é normal. E assim a gente conseguir identificar as alterações. Esse paciente não tem alteração quando ele anda. Ó, esse apresenta uma claudicação do membro posterior esquerdo. Quando para, ele nem apoia o membro. Vou passar novamente, ó. Então, tá mancando. Quando ele para, fica mais nítido qual membro que é o problema. Deixa eu ver se... Tá rodando os vídeos aí para você? Tá rodando sim, Bianca. Ah, tá. É que agora deu uma travada, mas acho que foi. Tá. Então, esse paciente tem uma impotência funcional, né? Ele recolhe o membro, ele flexiona o membro, mas em algumas passadas ele tem um apoio, né? A gente pode falar que tem uma impotência funcional intermitente, né? Então a gente sabe qual é o membro, a gente identifica o membro, e aí a gente parte para o exame ortopédico e ou neurológico. Quando tem uma claudicação, uma impotência funcional, a gente vai principalmente desconfiar de alterações ortopédicas, né? Como eu falei para você. E esse paciente aqui? A gente pega, principalmente os pincher, né? Eles têm muitos, muitos problemas desses. E muitas vezes esses pacientes chegam para a gente encaminhado para operar coluna. Já atendi um paciente assim, que veio para mim com encaminhamento de coluna. Esse paciente não tem alteração na coluna, esse paciente tem problema ortopédico, né? Ele não consegue estender o membro, fica o membro posterior dele fica flexionado e ele não consegue estender o membro. Ele anda, ele faz os passinhos, porém, ele não estende esse membro. Ele tem uma luxação de patela grau 4, tá? E aí ó, a pessoa vê ele andando dessa forma, acho que é paraplégico, e aí encaminha para a gente para a coluna, mas não tá relacionado à coluna, está relacionado à ortopedia, é uma luxação de patela grau 4, que é a mais grave que tem. Então, a patela faz parte do mecanismo extensor do membro. Quando ela está com algum problema, o paciente ele perde a capacidade de estender o membro. Isso nos graus aí mais graves, né? Grau 1, 2, 3, a gente não vê isso. Muitas vezes é uma claudicação bem leve.
Então, a claudicação de membro torácico, é bom a gente observar, tanto no membro torácico quanto no membro posterior, a gente observa a cabeça. Para a gente identificar qual pata dói, geralmente a pata que ele vai apoiar aqui dói, ele levanta a cabeça para jogar o peso para trás, né? Então, ele quer tirar o peso desse membro. Então, para jogar o peso para trás, quando ele vai apoiar o membro torácico que dói, ele joga a cabeça para cima. Então, ele está claudicando do membro torácico esquerdo. Quando ele apoia essa pata, ele joga a cabeça para cima. E quando ele tem uma claudicação de membro posterior, ó, ele joga a cabeça para frente. Por quê? Ele quer tirar o peso da pata de trás, quando ele apoia essa pata que dói, e joga a cabeça para frente, tirando o peso dessa pata, tá? Então, aqui a gente já vê pela atrofia, né? Que é o membro posterior direito, que ele está claudicando. E quando ele apoia esse membro, ele joga a cabeça para frente, para tirar o peso desse membro. Então, é importante a gente observar a cabeça também, para a gente identificar qual membro está cometido. Os três tipos de ataxia, como eu falei para vocês, ataxia em coordenação, né? E a gente tem três tipos de incoordenação. Então, a ataxia proprioceptiva é a mais comum que a gente atende na rotina. É quando o paciente ele tem essa perda da posição dos membros em relação ao espaço. O passo muitas vezes é mais longo que o normal. Ele pode cruzar os membros ou apoiar o dorso da pata. Não há um envolvimento da cabeça. Então, vocês vão ver que nas outras ataxias, o paciente ele tem alteração também na cabeça. Aqui não tem nenhuma alteração na cabeça, tá? Ele só tem alteração aí no jeito que ele vai andar. Então, pode ser nos 4 membros, como pode ser somente nos membros posteriores. E por que que a gente fala que a ataxia só comete aí problemas neurológicos, né? Quando o paciente tem ataxia, ele é um paciente neurológico. Porque a ataxia são lesões na substância branca. E substância branca tem somente no encéfalo e na medula, tá? Então, paciente que tem problema ortopédico, ele não vai ter ataxia, que é incoordenação. Ele pode ter as duas coisas, mas ele não vai ser um paciente estritamente ortopédico, tá? O paciente que tem ataxia, ele é um paciente neurológico. Esse paciente aqui, ele tem ataxia proprioceptiva nos 4 membros, ó. Dobrou a patinha da frente, né? Apoiou com o dorso da pata, cruzou as patas na frente, ó. Cruzou as patas de trás. Muitas vezes pode ser discreto, tá? Por isso tem que observar bastante. Esse era um paciente da polícia. Tinha alteração na cervical e por isso afetou os 4 membros. Então, ó, vemos como é incoordenado os passos dele, dos membros posteriores e dos membros torácicos também. Quando eles fazem a volta, é que dá para ver mais ainda, que eles cruzam o membro. E a ataxia cerebelar, então lembrando que cerebelo, né? A ataxia cerebelar geralmente são alterações na parte do encéfalo, que é o cerebelo, tá? É inabilidade de controlar a proporção e amplitude dos movimentos. O paciente ele pode ter uma dismetria, que é a incapacidade de controlar a amplitude do movimento, como se fosse uma hipermetria. Ele dá uns passos aí longos, sem controlar a amplitude desse movimento do passo. Uma resposta exagerada dos membros ao início dos movimentos
ele vai ter um tremor de intenção, então geralmente esse paciente ele treme a cabeça, tá? Como eu falei para vocês, somente a ataxia proprioceptiva que não tem envolvimento da cabeça, a ataxia cerebelar vai ter. Então, esse tremor de intenção é quando ele tem a intenção de andar, ele treme mais. E aí treme os membros, a cabeça. E ele também fica com ampla base. Para não cair, ele abre os membros. A gente chama de ampla base. Ou base ampla, tanto faz. Esse gato com ataxia cerebelar. Ó, a base ampla, os passos longos. A cabeça. Como treme, tá vendo? Esse paciente ele tinha uma hipoplasia cerebelar. Né? O cerebelo dele não estava totalmente formado. E a ataxia vestibular? A ataxia vestibular é a perda de equilíbrio e queda para um lado, geralmente. Eles têm também a inclinação da cabeça, a gente chama de head tilt. E a cabeça fica inclinada, geralmente para o lado da lesão. Se é para o lado direito, a lesão geralmente é no lado direito. Se é para o lado esquerdo, lesão no lado esquerdo. O paciente ele pode apresentar nistagmo, não é quando o olho fica assim de um lado para o outro, pode ser horizontal, né? Vertical, aí isso daí também há uma área da neurologia que bem mais complicada e tem que estudar. Cada nistagmo aí também diz sobre a localização da lesão, tá? Então, lesões bilaterais podem causar o balanço da cabeça ao invés da inclinação óbvia. Se o paciente tem lesão esquerda e direita, ele pode ficar balançando para um lado e para o outro, ao invés de balançar somente para um lado. Deixa eu só acender a luz, que está escuro agora. Agora acho que vai ficar melhor. Aí. Então, se é somente para um lado a lesão, ele vai ficar com a cabeça inclinada somente para o lado da lesão. Agora, se é para os dois lados, ele pode balançar a cabeça. Ó, esse gato aqui, ó, head tilt, a cabeça inclinada para o lado direito, né? E quase vira a cabeça 180 graus. Deixa só o cachorrinho também vira para o lado direito, né? Pode ser tanto para o lado direito ou esquerdo, depende do local da lesão. E aí estão relacionados a problemas vestibulares, ataxia vestibular. Então, já peguei casos que o paciente estava com otite grave e ele estava apresentando essa ataxia vestibular. Então, vai depender aí de cada caso, né? Mas a gente tem que identificar esses problemas, principalmente identificar se não é um problema no ouvido externo, né? No otite. E algo mais simples do que a gente pedir para o tutor muitas vezes fazer uma ressonância, e sendo que o problema é só uma otite. Paresia, então, a fraqueza pode ser paraparesia, ou seja, fraqueza somente nos membros posteriores, ó, e na fraqueza ele pode apresentar esses tremores. Esse paciente aqui, ele tinha uma síndrome da cauda equina, né? Então, é uma compressão dos nervos aqui no final da medula, que causa fraqueza nos membros posteriores. E aí eles podem tremer dessa forma, ó, quando aperta aqui, ele vai querer morder de dor. Então, eles sentam, mordem, tem muita dor aqui na região lombossária.
E aí eles podem tremer dessa forma. Tetra... Deixa eu ver se dá. Tá rodando os vídeos, né? Tô falando que a minha internet está instável, mas acho que tá rodando, né? Ele deu uma travadinha, só que tá rodando sim, Bia. Ah, tá. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem ver, você me avisa, que eu rodo de novo. Então, esse paciente aqui tem tetraparesia, fraqueza nos 4 membros. Ó, ele não consegue nem ficar em pé, mas ele vai se arrastando. Esse paciente já tinha um problema na junção neuromuscular. Não é um paciente ortopédico, os dois pacientes neurológicos. Lembra como eu falei, né? Ataxia e paresia, pacientes neurológicos. E a plegia, né, que é a perda do movimento do membro. Ó, esse paciente paraplégico, os membros posteriores, eles arrastam os membros. Não movimenta o membro e se apresenta dessa forma. E a tetraplegia é a perda do movimento dos 4 membros, né? Então, o paciente não movimenta nem os membros torácicos, nem o membro posterior. Só movimenta a cabeça. Então, em resumo, o exame da locomoção é uma das etapas mais importantes do exame neurológico ortopédico. A gente nem começou a examinar o paciente ainda, e quantas informações a gente já não tirou só de ver o paciente andando, né? Definir o tipo de alteração na locomoção, quais membros são afetados. A partir desse ponto, a gente segue aí para o exame neurológico e ou exame ortopédico. E identificar a ataxia é o ponto-chave no diagnóstico. Quando a gente identifica a ataxia, a gente sabe aí que é um paciente neurológico. Quando a gente identifica a claudicação, um paciente ortopédico. Porém, tem algumas exceções, tem algumas alterações que o paciente pode apresentar em uma claudicação neuropática, por exemplo. Quando é unilateral o problema, e aí pega somente um nervo, o paciente claudica, porém é uma alteração neurológica. Mas são algumas exceções. No geral, pacientes de claudicação, com impotência funcional, tendem a ser pacientes ortopédicos. Hiparesia, ataxia, pacientes neurológicos. Hiplegia também neurológico. E para o exame ortopédico, então rapidamente a gente vai falar um pouco do exame ortopédico, né? Para a gente conseguir identificar a alteração desse paciente. Então, no membro torácico, a gente sempre, né? 100% dos pacientes a gente examina todos os membros, não importa qual esteja com problema, a gente examina todos, para não deixar passar nada. Então, membro torácico, a gente tem que identificar todas as estruturas, né? Espinha, o acrômio, borda ventral da escápula, os humerais, o olecrano, o radiaúna, né? Os ossos carpianos acessórios, metacarpo. Então, a gente identifica aqui todos os ossos, geralmente a gente examina de distal para proximal, tá? E a gente costuma deixar a pata que mais dói por último, porque se a gente já examina primeiro a pata que dói, muitas vezes o paciente não deixa a gente nem terminar o exame, e fica estressado, com dor. Então, a gente costuma deixar a pata que dói por último no exame físico. A articulação interescápulo-humeral, né, que é a articulação no ombro, tem algumas afecções que são mais comuns. OCD, osteocondrite dissecante, é quando solta um flap da cartilagem. E OCD em pacientes mais jovens. Então, a gente não vai desconfiar de OCD em um paciente idoso, por exemplo. A gente vai desconfiar de OCD no paciente jovem que chegou mancando para a gente. A calcificação do desenvolvimento do músculo supraespinhoso. Então, às vezes a gente pega... essa alteração é mais difícil da gente identificar, né?
mas a gente tem que saber que existe. E aí tem alguns cães de trabalho que podem apresentar também essas alterações. Tendinite, fratura do colo da escápula, luxação articular. Então, o paciente teve algum tipo de trauma ou não, né? Porque ao OCD, o paciente não teve nenhum tipo de trauma, por exemplo, tá? Uma atrofia muscular, quando o paciente tem o processo acrômio da escápula, ele fica mais proeminente. Luxações de ombro e tumores da porção proximal do úmero, alteração na posição, aí o tamanho do tubérculo maior do úmero, ele fica totalmente assimétrico com o outro lado. Então, a gente, antes mesmo de deitar o paciente, eu sempre palpo ali as duas extremidades para ver se tem alguma assimetria. Quando o paciente ele tem um tumor ou uma luxação de ombro, a gente já sente essa simetria palpando os dois ombros com o paciente em pé. Então, para palpar o ombro, a gente coloca aqui o nosso dedo no meio, né, o indicador, a gente coloca a mão nele, faz flexão e extensão, abdução, né, então a gente abre esse membro para ver se ele tem instabilidade no ombro também, e faz uma rotação externa no ombro, para se o paciente tem dor, se tem instabilidade, se tem crepitação. E o paciente ele pode também ter tendinite bicipital, né? No úmero. Então, quando a gente faz a extensão, a gente palpa o tendão do bíceps para ver se o paciente tem dor. A gente pode fazer também o exame de gaveta para ver se esse paciente luxou o ombro. É mais difícil a gente fazer esse exame, só para vocês saberem que existe, tá? Então, a gente movimenta esse ombro, segura a escápula com uma mão, né? Com a mão esquerda segura a escápula e com a mão direita a gente movimenta para frente e para trás, para ver se tem estabilidade, se ele tem luxação desse ombro. Para palpar o tendão do bíceps, então a gente estende e faz a palpação aqui na região caudal da cabeça humeral. E os pacientes que têm OCD, eles também vão apresentar dor nessa movimentação. Aqui é mostrando uma palpação do ombro, né? A gente palpa o úmero, faz a extensão e a flexão do ombro. Faz a abdução. Palpa a espinha da escápula, o processo acrômio, toda a escápula. A gente pega alguns casos também de luxação de escápula. E faz a rotação também, para ver se o paciente tem dor. A articulação cubital é a articulação do cotovelo. É outro nome que a gente dá para a articulação do cotovelo. Então, para a articulação cubital, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais. Teve algum tipo de trauma, esse paciente pode ter uma fratura ou uma luxação. Se o paciente sempre andou dessa forma, ele pode ter uma luxação congênita, por exemplo, nasceu com esse cotovelo luxado. Ele pode ter também uma displasia de cotovelo, quando o cotovelo, todos os ossos aqui se encaixam no cotovelo, eles não têm uma boa congruência. Então, o paciente ele pode ter uma fragmentação do processo coronoide, também são doenças de pacientes jovens, uma não união do processo ancônio, também é uma doença do paciente jovem. Então, quando o paciente jovem chega para a gente mancando, ele tem dor no cotovelo, a gente vai desconfiar dessas alterações. O mesmo OCD no úmero, tá? No úmero distal. Também é uma doença aí de um cão jovem. Quando a gente faz a hiperextensão, quando a gente hiperestende esse cotovelo, ele vai ter dor e pode ser uma não união do processo ancônio.
Tá? Então, pacientes que têm a não união do processo coronário e hiperextensão, eles têm dor. Quando a gente faz a rotação externa e interna do cotovelo, com pressão aplicada na parte medial dessa articulação, se ele tiver uma OCD ou o processo coronário fragmentado, ele vai apresentar dor nesse exame, tá? Então, é importante a gente saber também as doenças que tem em cada articulação, para a gente poder identificar quando a gente faz o exame físico. Então, essa aqui é a hiperextensão, e aí a gente empurra o olecrano contra a fossa, né? Se o paciente tem a não união, ele vai, não união do oncônio, né? Ele vai apresentar dor. Articulação radiocárpica. A gente sempre vai pensar quais são as suspeitas, né? Até doença imunomediada pode causar uma alteração também na articulação radiocárpica. Teve algum tipo de trauma? É crônico, ou seja, já vem de muito tempo? É progressivo? Vem piorando com o tempo? Todas essas perguntas a gente faz também. Mostrando aqui rapidamente, isso aqui é um vídeo cedido por um amigo nosso, né, na Unesp, ele fez esse vídeo, e a gente faz todo dia esse exame, mas a gente nunca lembra de gravar outro vídeo. E aí a gente examina primeiro os dedinhos, né, membro torácico, faz a flexão e extensão, palpa cada dedo. Articulação radiocárpica, ele tem dor, essa articulação radiocárpica, né? Quando o paciente tem dor numa articulação, a gente vai examinar as outras, a gente não fica mais mexendo nessa articulação, senão pode enganar a gente. Se eu vou palpar aqui o cotovelo, eu não fico mais fazendo flexão nessa radiocárpica, porque eu sei que ele tem dor. E aí eu posso achar que é o cotovelo, mas na verdade é a articulação radiocárpica, né? Então, aqui no cotovelo eu palpo o processo medial e lateral, faço a rotação interna e externa, palpa toda a porção do húmero, a inserção do tendão no bíceps, faço a extensão e a flexão. E a abdução do ombro também, para ver se esse paciente tem estabilidade no ombro. E membro pélvico. Então, as proeminências aí do membro pélvico é a asa do ilho, a tuberosidade isquiática, o trocânter maior, côndilo lateral e medial, a patela, o ligamento patelar, crista da tíbia, maléolos tibiais, o calcâneo e o tendão calcâneo comum. Além da gente avaliar os metatarsos, o tarso, tá? Então, as proeminências são essas que eu citei. E na pelve, os pontos a serem abordados são a crista ilíaca, os trocânteres maiores e tuberosidade isquiática. A gente sempre palpa esses três ossos para a gente ver se eles estão alinhados. Se tiver uma assimetria, esse paciente ele pode ter uma luxação coxofemoral, uma fratura nessa pelve, uma fratura da cabeça femoral ou mesmo uma artrite coxofemoral crônica. Então, na pelve, a gente sempre palpa essas três proeminências para ver se elas estão alinhadas, né? Elas formam como se fosse ali um triângulo. Se elas estão no mesmo ponto, ou mesmo o trocânter maior está acima delas, a gente vai suspeitar ou de uma luxação coxofemoral ou de uma fratura na cabeça do fêmur, tá? Esse trocânter maior foi para cima. Tem uma imagem que eu vou mostrar mais frente para vocês para ver como fica. Então, o objetivo é a gente identificar se foi traumático ou se foi congênito, né? Perguntar se foi agudo ou se isso já vem de algum tempo, se é congênito. Traumatismo, a gente pensa mais em fraturas, luxações. Se é congênito, a doença de Legg-Calvé-Perthes é a doença da necrose séptica da cabeça do fêmur, tá? E aí, geralmente, pacientes pequenos que têm uma claudicação crônica do membro e tem dor na cabeça femoral, quando a gente faz o raio-x, a gente identifica essa doença. E a displasia coxofemoral, também é congênita hereditária. Aqui são as três proeminências que a gente palpa. É certo, então esse daqui é uma posição correta
das três proeminências. Quando a gente palpa e a gente tem essas três linhas quase alinhadas, ou mesmo, muitas vezes o trocânter maior está até acima delas, a gente vai pensar ou na luxação coxofemoral, cabeça do fêmur saiu do lugar, ou em fraturas, tanto de pelve quanto do colo femoral, né? Alguma alteração que esses pontos aqui não estão mais simétricos. E o teste de ortolânia? O teste de ortolânia é para a gente identificar se o paciente ele tem instabilidade na articulação coxofemoral, se ele é displásico. Quando a gente abduz o membro, a cabeça do fêmur que estava fora do lugar, isso é somente pacientes jovens, né? Pacientes idosos, ele já tem muita artrose, então a cabeça do fêmur ela já nem se encaixa mais no acetábulo. E quando a gente faz abdução nos pacientes jovens que têm displasia, a gente vai sentir a cabeça do fêmur aqui se encaixando novamente no acetábulo. Então a gente fala que é um teste de ortolânia positivo. E ele é mais bem feito quando o paciente está sedado. Pode ser feito também com o paciente de barriga para cima. A gente abduz o membro e aí o que estava luxado, ele volta ali para o lugar, entra no acetábulo e a gente sente esse encaixe. E aí a gente vai desconfiar ainda mais que esse paciente é um paciente displásico. Deixa eu ver se esse vídeo aqui vai rodar. Ó, mostrando aqui nos ossos, né, como que é feito. Então, tá luxado, subluxado, a gente faz a abdução e aí a cabeça do fêmur entra no acetábulo. E a gente sente como se fosse, às vezes faz até um barulho, clock, de entrar no lugar. E a gente muitas vezes sente, né? Quando faz esse exame, a gente sente e ouve também o barulho. Quando o paciente ele tem fratura de pelve, a gente sempre é indicado fazer o exame retal, porque a gente pode sentir aí pontas de osso, estreitamento do canal pélvico, comprometimento retal, geralmente aqui é uma fratura de ilho, né? Teve já um estreitamento pélvico. Esse paciente ele tem que operar. Tem pacientes que já estão com uma fratura antiga que não tem como a gente operar, a gente tem que pensar em outras soluções. Porém, é sempre importante nas fraturas de pelve a gente fazer a palpação retal, tá? Muitas vezes antes mesmo do exame de raio-x, lá pela palpação retal você já sente as fraturas. E o joelho? O joelho é uma das articulações que a gente tem mais alterações, mais problemas aí na parte ortopédica, né? A gente tem muita ruptura de ligamento cruzado cranial nos cães. Então, a gente sempre palpa a articulação e muitas vezes quando esse paciente está com o joelho rompido, a gente já tem um edema dessa articulação. Medial butters é quando a gente sente ali a cápsula articular distendida, né? Esse paciente, comparado ao lado contralateral que está saudável, a gente sente um aumento, aí um inchaço nesse joelho, tá? E a gente, para avaliar o ligamento cruzado cranial, a gente faz o teste de gaveta. Mais para frente vou mostrar um vídeo para vocês como faz o teste de gaveta. Então, com uma mão a gente segura o fêmur, outra mão a gente segura a tíbia e faz a movimentação para ver se tem instabilidade. Quando tem instabilidade, o paciente ele tem a ruptura do ligamento cruzado cranial. O paciente pode ter também lesão de menisco no joelho, e muitas vezes quando tem lesão de menisco faz um cleque no joelho, tá? Luxação de patela também é muito comum na nossa rotina, pode ser medial ou lateral. O ligamento colateral, é difícil a gente pegar a ruptura do ligamento colateral, mas quando acontece, o paciente ele tem uma alteração na abdução e adução do joelho. E a gente sempre busca aí no exame físico do joelho se o paciente tem crepitação, dor, instabilidade no joelho ou tumefação, é um inchaço, né? Então, examinando o membro posterior, a gente também começa pelos dedinhos, examina um por um, faz a flexão e extensão dos dedinhos, o coxinho, palpa. Às vezes o problema pode ser tão simples, a gente pensa em mil coisas, né? Então, por isso tem que começar do básico. Faz a flexão e extensão, também da articulação tibiotársica, palpando maléolo medial, lateral.
Ele tem alteração aí no tendão calcâneo comum. Palpando a patela, para ver se ele tem luxação de patela. Né? Vai tentar luxar para medial e para lateral. Faz a compressão tibial para ver se a tíbia se desloca para frente. Quando o paciente ele tem ruptura do ligamento cruzado cranial, a tíbia se desloca para frente. Faz o teste de gaveta, com uma mão segura o fêmur, outra mão empurra a tíbia para frente. Se tiver movimentação, o ligamento está rompido. A ruptura de ligamento cruzado cranial, a gente fecha com exame físico. A gente faz o raio-x para planejamento cirúrgico. Palpando o trocânter maior. Faz a rotação. Hiperextensão. Palpando o pectíneo. Em alguns casos, diz que o paciente tem displasia, ele tem dor no músculo pectíneo, que é esse músculo dentro da coxa. Então, o teste de gaveta, mostrando aqui por uma fluoroscopia, a gente coloca o indicador da mão esquerda na patela e o polegar segurando aqui na porção de trás do fêmur, que é a fabela. Essa mão a gente mantém estática e a mão esquerda, né, a gente até coloca a mão um pouquinho mais para cima, mas a gente empurra aqui com o indicador na crista da tíbia, a tíbia para frente. Se tiver essa movimentação é porque o ligamento cruzado cranial está rompido. Então, esse é um vídeo de um ligamento não rompido. A gente tenta mover esse joelho. Não tem movimentação. E esse daqui é um vídeo de um ligamento rompido. A movimentação que o joelho tem e a tíbia se desloca para a cranial. Então, aqui a gente fechou o diagnóstico que o ligamento está rompido. A gente faz o raio-x para um planejamento cirúrgico. Esse aqui é um cadáver, né, que a gente fez a dissecação. E aí mostrando, quando a gente faz a compressão tibial, é isso que acontece quando o paciente ele vai apoiar o membro e a tíbia se desloca para frente. Isso causa muita dor e instabilidade, por isso que o paciente manca, né? Então, o ligamento está rompido, e aí quando o paciente vai apoiar, acontece isso com a tíbia, se desloca para frente. Então, o teste de gaveta, a gente faz o deslocamento cranial ou caudal da tíbia. O ligamento rompido pode ser também o caudal, mas o mais comum é o ligamento cranial se romper. A gente sempre faz esse exame também com o membro flexionado e estendido. Em filhotes, é natural a gente ver um pouquinho de frouxidão articular, então tem que avaliar os dois membros, que às vezes é só uma frouxidão articular e o filhote não está com o ligamento rompido. Difícil a gente pegar um filhote que rompeu o ligamento, se não for por um trauma. E o teste de sentar, muitas vezes quando a gente põe o paciente para sentar, ele fica com a pata que está com o ligamento rompido dessa forma, né? Ele deixa a pata, ele não flexiona totalmente essa pata, porque quando ele flexiona, a tíbia se desloca para frente. Então, o teste de sentar, a gente põe o paciente para sentar e vê como ele está sentando. Geralmente, essa pata aqui, que ele não dobra completamente, é a pata que rompeu o ligamento cruzado cranial. As rupturas parciais, a gente pode ter, porque o ligamento cruzado cranial ele tem duas bandas funcionais. Uma crânio-medial, que ela está sempre tensa, e uma cauda lateral, que está tensa na extensão e frouxa na flexão. Por isso que a gente faz sempre o exame na flexão e na extensão.
porque pode ter rompido somente uma banda, tá? Do ligamento cruzado cranial. Então, a gente sempre faz os movimentos, tanto na flexão como na extensão. Um teste de ligamento cruzado cranial falso negativo pode ser quando a banda caudolateral somente foi lesionada, só uma delas, né? E se o teste de gaveta for negativo na extensão e positivo na flexão, pode ser a banda crânio-medial lesionada. Isso daqui é só para título de curiosidade, tá? O tratamento vai ser o mesmo. Então, não importa se rompeu só a banda caudolateral ou só a banda crânio-medial, o tratamento vai ser o mesmo. Aqui é só um resumo bem rápido para falar um pouquinho para vocês sobre a luxação de patela. Então, a luxação de patela é a nossa rótula, né? Os pacientes rótula ou patela quando saem do lugar. A luxação de patela grau 1 é quando, eu vou falar primeiro e depois eu vou pôr o vídeo para rodar. A luxação de patela grau 1 é quando a patela ela não luxa sozinha, só luxa se a gente colocar uma pressão sobre ela. Depois que a gente tira essa pressão, a patela continua no lugar dela, tá? Então ela não luxa sozinha, só luxa se a gente forçar, e assim que a gente tira essa pressão, a patela volta para o lugar dela. Então, ó, colocou uma pressão sobre a patela, luxou ela, tirou essa pressão, a patela fica no lugar dela. O grau 1, a gente não costuma indicar cirurgia. Grau 1 é tratamento conservativo, fisioterapia. A gente não indica cirurgia no grau 1. Luxação de patela grau 2, deixa eu explicar antes da gente rodar o vídeo. É quando a patela luxa e volta sozinho o tempo inteiro do sulco troclear. Então, a gente faz a flexão, extensão, a patela luxa e volta, luxa e volta. Às vezes a gente luxa com a mão, a gente tira a pressão, ela continua luxada. Mas aí a gente volta com a patela para o lugar, tá? Então, ela o tempo inteiro luxa e volta para o lugar dela, tá? Então, a gente tira a pressão, ela continua luxada, a gente faz a força, ela volta para o lugar dela. E nesses casos já é cirúrgico, tá? Do grau 2, 3 e 4 é cirúrgico. Só tem 4 graus a luxação de patela. A luxação de patela grau 3 é a patela que fica o tempo inteiro luxada. Então, quando a gente palpa aquele joelho, a patela já está luxada. E quando a gente faz uma pressão, a patela volta para o lugar, né? Então, é aquela patela que fica o tempo inteiro fora do lugar, mas a gente consegue reduzir quando a gente coloca uma pressão sobre ela. Então, a patela está luxada. E quando a gente coloca uma pressão sobre ela, a gente consegue colocar ela de volta no lugar. Porém, tirou essa pressão, ela volta a luxar. E o grau 4? O grau 4 é aquela patela que fica o tempo inteiro luxada e mesmo se a gente forçar, ela não volta para o lugar. Sabe aquele pincher que eu mostrei para vocês, que ele nem estende o membro, né? Que anda com a pata totalmente flexionada, aquilo é um grau 4. Aquele primeiro vídeo que eu mostrei também, grau 4. Então, grau 4 geralmente está relacionado a muita deformidade óssea. O osso é muito torto. Pode ser por o paciente ter uma evolução, por exemplo, nasceu com grau 2, evoluiu para um grau 3, depois foi para um grau 4, e o osso foi deformando mais ainda com o tempo, ou o paciente ele pode ter nascido já com uma patela, uma luxação de patela grau 4, tá? Então, nesses casos, muitas vezes a gente tem que serrar o osso, corrigir essa deformidade óssea, tá? Corrigir esse osso torto para a patela voltar de novo para o lugar. Então, geralmente, todas as luxações de patela, o problema aí não é a patela, é o osso. Então, é ou ósseo ou muscular, né? Tem algum problema que está causando essa luxação de patela. A gente tem que identificar esse problema para a patela não luxar mais. Então, o vilão não é a patela, né? Geralmente é o osso. Então, ou o fêmur que é torto, ou a tíbia que é torta, ou muitas vezes os dois ossos que são tortos. E a gente tem que corrigir esses ossos para a patela não luxar mais. É muito comum a gente ver, luxou a patela porque o sulco que ela fica é raso. Não, alguma alteração que ela tem, é a patela que forma esse sulco, né? Ela está luxando porque alguma alteração não está fazendo com que ela fique
no sulco dela. Por isso que ele está raso, tá? Então, a luxação de patela grau 4, ela fica o tempo inteiro fora do lugar, e a gente faz uma pressão para tentar colocá-la de volta para o lugar e ela não volta. Tá? É um grau mais grave, geralmente está relacionado a muita deformidade óssea. O osso é muito torto. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Não sei se tem alguma dúvida. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Bianca, a gente tem uma dúvida só das pessoas que estão assistindo a palestra e tem várias dúvidas minhas, porque você sabe que eu sou Sim. dessa área. Uhum. Queria aproveitar e falar, já que a gente tem só uma dúvida do pessoal que está assistindo, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, podem ficar à vontade, tá? Sim. E a dúvida é da Elaine. Ela perguntou, qual exame complementar solicitamos para diagnosticar a OCD congênita? A OCD, a gente pede, às vezes pelo raio-x a gente não consegue ver, tá? Então, se a gente não consegue ver pelo raio-x, a gente pode pedir ou um exame de contraste com raio-x, ou seja, uma artrografia, que injeta contraste nessa articulação para ver esse flap, né, que se soltou da cartilagem, essa OCD, mas não são todos os profissionais que fazem, porque é um exame difícil de se fazer, ou muitas vezes a gente pede uma tomografia. Aí, com a tomografia, a gente vai fechar o diagnóstico, tá? Então, se a gente não conseguir ver pelo raio-x, a gente vai pedir ou uma tomografia ou uma artrografia. Beleza. A gente tem outra dúvida agora, da Maria Fernanda. Ela pergunta, quais fatores podem piorar uma luxação de patela? A luxação de patela, a forma mais comum dela é congênita, tá? Então, a maioria dos casos que a gente pega é congênito, não é traumático. Então, o paciente já nasceu com essa luxação e muitas vezes o tutor, ele não nota que o paciente tem essa luxação, porque o paciente quase não claudica, não tem muitas alterações na locomoção, às vezes dá só os pulinhos quando anda, o tutor acha que, os filhos é tão bonitinho. Isso é luxação de patela, né? Então, o que acontece? Por que piora esses graus? Muitas vezes é porque o tutor não percebeu quando novo, e aí foi passando o tempo, esses graus podem piorar. Então, se nasceu com luxação grau 2, por exemplo, pode piorar para um grau 3, depois para um grau 4, né? A gente atendia esses tempos no MESPITS com grau 4 já. Aí ficou nítido, porque como era um grau severo, ele mancava muito, então o tutor percebeu. Aí chegou para a gente operou. Mas alguns fatores ambientais, por exemplo, piso liso, pode piorar essa condução, tá? Mas não fazer nada também pode piorar. Então, se a gente não operar um paciente com luxação de patela, esse grau pode piorar. Então, até mesmo nos graus menores, você sempre O vai grau entrar 1, com o grau 1 a gente não fisioterapia. costuma operar, mas a gente indica físio, a gente entra com colágeno, com ômega 3, com os condroprotetores, né? E sempre pede para passar em avaliação com a gente, para a gente ver se não piorou esse grau. Se evoluiu para um grau 2, a gente já indica cirurgia. Beleza. Se tem mais dúvidas do pessoal aqui. Acho que por enquanto, sem dúvidas. O pessoal agradeceu aqui da palestra, gostaram bastante. Bom, Eu acho que o mais importante dessa palestra, além, é claro, do conteúdo, além da técnica, é a gente poder ver vídeos, a gente poder ver pacientes com habilitação, porque, como você mesmo falou, é assim que a gente consegue observar. a gente muitas vezes vai andar, vai no parque, fica olhando os cachorros, né? E a gente identifica só de ver
Eu falo, às vezes dá vontade de entregar um cartãozinho para os tutores. Ah, vai lá, dá uma visita, né? Que o animal fica pulando. Luxação de patela, a gente já pensa, né? Ah, isso aí deve ter luxação de patela. Porque a gente, acho que nem pensa para fazer isso, mas eu fico observando todos os animais andando, eu observo. Às vezes nem vai passar comigo na clínica, vai passar com sei lá, com o endócrino, eu estou olhando o paciente andando. Então, é sempre importante a gente observar para ver o que é normal e quando chegar para você alterado, você saber quando está alterado, né? Então, às vezes o tutor acha bonitinho que rebola, é displasia coxofemoral, ele tem dor, por isso que ele rebola, né? E aí o tutor chega para a gente, ai, mas é tão bonitinho que ele rebola. Então. É muito importante a gente observar como eles andam. Respondendo o Eduardo aqui, a palestra vai ficar disponível sim. A gente vai soltar ela pelo YouTube depois. Bianca, uma outra dúvida. Se você tiver horário, pode falar pra gente, tá? Não, não, tranquilo. A gente acompanhou um caso lá no clínica um tempo atrás, se eu não me engano, era uma pitbull, que era de, ela tinha, ela tinha possivelmente uma hernia de disco, e ela estava com paralisia dos 4 membros. E, se eu não me engano, ela tinha displasia coxofemoral também. O, e aí deu uma confusão com a veterinária, porque eles ficaram focados na displasia. E não era necessariamente a displasia que causou a paralisia dos membros. Acho que você chegou até a avaliar esse paciente. A minha dúvida é, a displasia coxofemoral, o paciente sempre vai permanecer com movimentos ainda. Ela não vai Sim. causar nenhum tipo de paralisia. O que pode acontecer é as pessoas confundirem paresia com dificuldade para levantar, para sentar, porque a displasia, ela causa isso. Causa essa dificuldade para sentar, para levantar. O paciente tem dor no quadril, né? E é diferente de paresia, que é a fraqueza. Então, a paresia nos 4 membros, por exemplo, se eu vejo que o paciente está com os 4 membros alterados, eu já sei que não é a displasia que é o problema. É um problema provavelmente cervical ou encefálico, né? Então, ela pode sim ter a displasia, mas o problema principal dela não é esse. Então, é muito importante a gente identificar isso, né? Eu não sei se é aquela que eu tava. Era uma Rottweiler, era uma Pitbull, que estava também com perda da consciência? Era essa ou Acho que era essa. era essa? Nem Então, aí 100%. era uma cachorra que tinha uma displasia muito feia, mas é muito difícil a gente, por pior que seja a displasia, os pacientes, nossa, é muito difícil a gente pegar um paciente que não está andando por conta de displasia, porque é algo crônico, que já vem há muito tempo, então eles têm atrofia muscular, eles têm dor para andar, mas eles não deixam de andar. Agora, quando é algo neurológico, geralmente eles param de andar, né? Ou tem muita dificuldade, ou tem plegia, né? Que perdeu a função dos membros. E essa paciente, ela não estava andando com os 4 membros, então não era a displasia, né? Mas ela tinha, sim, uma displasia severa. Porém, o problema principal dela não era esse. E ela tinha alteração de nervos cranianos também, né? Então, provavelmente o problema dela era encefálico. Era, a gente, pela idade dela, que ela era bem velhinha, eu acredito que poderia ser um tumor. Mas, como ela era bem velhinha, ela tinha vários tumores também abdominais, e pode ser uma metástase também no sistema nervoso central. A tutora ela não quis fazer os exames, ela teria que fazer uma ressonância da cabeça para a gente poder confirmar o diagnóstico. Mas ela tinha tanto problema que não ia ser isso que ia resolver o problema dela, né? Então ela resolveu fazer eutanásia. E eu entendo, porque era uma cachorra super grande, que não estava nem consciente, né? Dormia o dia inteiro. Então não teria muito mesmo o que fazer. E é difícil de manejar esses pacientes, né? Paciente muito grande que fica sem andar, pensa tetraparético, você tem que virar o tempo inteiro em decúbito, trocar por fralda muitas vezes, trocar de... Nossa, o paciente só vai sofrer. Então, nesses casos, eu entendo a eutanásia.
Perfeito. Mais alguma dúvida? Acho que é isso, Bianca. Ninguém no chat mandou mais nada. Muito obrigado pela palestra, pela discussão. Acho que o pessoal gostou bastante. Que bom. E é isso aí. Aos que estão aqui ainda, não esqueçam de responder a formulário para pegar o certificado, tá? A Rita falou que tem um labrador com displasia. Labrador e Golden tem bastante displasia, né? Ele tem 13 anos. Sim, os pacientes com displasia, muitas vezes, se a gente desde pequeno aí já descobre e tem um tratamento bom, eles vivem a vida inteira com uma qualidade de vida muito boa, né? Então, não necessariamente eles vão ter uma vida ruim, né? A gente consegue ter uma boa qualidade de vida, dar uma boa qualidade de vida para esses pacientes. Muito obrigada, viu, gente? Qualquer dúvida, se eles apresentarem dúvidas depois, o Marcos me passa, eu repasso aí para vocês. Pode Tá deixar. bom? Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.